Olá pessoal, estamos aqui novamente para falar sobre preparo de solo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as 5 pontos importantes de regulagem da grade aradora, que é a grade que vai fazer o preparo de solo primário na área que a gente vai fazer o plantio. Primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte, é saber se o implemento e o trator estão dimensionados um para o outro. Dos implementos, uma tabela que vai dimensionar a sua grade em relação à potência requerida do trator. Você não pode ter implementos extremamente pesados com tratores extremamente leves. E agora a gente vai à primeira regulagem da grade. A primeira regulagem da grade é o seu acoplamento. O que é o acoplamento? É a junção da barra de tração do trator com a barra tracionada da grade. Como a gente deve fazer? Nós vamos fazer uma demonstração, nós vamos desacoplar esse trator e vamos demonstrar como que deve ser acoplada a grade. Bom, primeira regulagem da grade que a gente vai fazer é o seu acoplamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para o operador, ele vai voltar o trator até próximo ao engate da grade, próximo à barra de tração, colocar as mangueiras de pressão no seu lugar, acionarmos e com esse pino trava, o que vai acontecer? Acionado o comando hidráulico, essa barra ela vai subir e ficar na altura de acoplamento do trator, tá? Podemos vir. Olha lá, ó. O que está acontecendo? Com a trava lá a gente consegue o quê? Não fazer força para fazer o acoplamento. Então, tiramos o pino. A grade. Vocês podem ver que ela está o quê? Nivelada entre si. É o correto? É o correto. Então, o que eu preciso lembrar é de verificar. E se ela ficar caída para trás ou caída para frente? Quais os recursos que eu tenho? Essa barra de tração, ela tem 4 posições. Então você pode virar ela de cabeça para baixo, desmontar a boca de lobo e ter 4 posições de acoplamento para que haja o quê? Um nivelamento da barra de tração do trator com a barra tracionada da grade. A segunda regulagem, e bastante importante também, é a altura de cabeçalho na grade, em relação a quem? Ao seu chassi. Por que a gente tem 2 furos e existem grades que a gente encontra até 3 furos aqui? Esses furos é que vão dar uma capacidade de maior penetração ou de menor penetração desta grade no solo. Ou seja, quanto mais alto eu trabalho, mais essa grade vai conseguir afundar. Uma coisa que eu preciso ficar bem atento é que toda vez que eu mudo essa regulagem nesses furos aqui, eu estou também mudando o quê? A regulagem da altura da barra tracionada da grade em relação à barra de tração. Então eu preciso verificar quando eu mudo essa regulagem, a regulagem de nivelamento das barras de tração aqui dessa grade, que deve ficar as duas bem alinhadas entre si. Regulagem número 3, e também bastante importante para o bom desempenho dessa grade em campo.
é a tensão da mola da grade. Muita gente trabalha com essa mola extremamente apertada. Essa mola, ela tem que trabalhar com uma folga de aproximadamente uma polegada ou 2 centímetros aqui em relação ao varão. E tem que ter a contraporca aqui para que ela não se desregule automaticamente. E por que que eu tenho que ter essa? Por quê? Esse cabeçalho, ele tem que ter um movimento para que ele acompanhe o trator. Agora, se essa mola estiver presa, o que que vai acontecer? O cabeçalho vai acompanhar o movimento do trator e a grade também vai acompanhar o movimento do trator. Então, o que que vai acontecer? A grade vai trabalhar subindo e descendo. E se ela tiver solta, que nem está essa aqui, o que que vai acontecer com isso aqui? Ele vai subir e descer, e a grade vai trabalhar extremamente no plano. E isso faz com que o acabamento, a qualidade da área gradeada seja muito melhor e seja bastante regular. Quando eu for ter transporte dessa grade, eu encosto essa porca para que ela não tenha um jogo grande durante o trajeto entre tralhões, por exemplo. Bom, agora nós vamos falar das regulagens de profundidade da grade aradora. A profundidade da grade, ela se dá de 2 maneiras. Aumentando-se a profundidade através do quê? Do aumento do ângulo de ataque dos discos da seção de corte. Quanto mais aberta a seção, maior é o ângulo de ataque e maior vai ser o quê? A profundidade do corte dessa grade. Se você for trabalhar em terras arenosas, por exemplo, você vai trabalhar com a grade mais fechada. E se você for trabalhar em terras argilosas, como é esse caso que a gente está mostrando aqui, a gente tem que trabalhar com o quê? Com ângulos mais abertos para poder ter uma maior profundidade de corte. Além daquela regulagem da altura de corte que nós vimos anteriormente no cabeçalho. Outro fator de profundidade são as rodas. E aí é o inverso. Essas rodas servem para o quê? Segurar a grade para não aprofundar demais. Então, se você tem uma terra extremamente arenosa, por exemplo, onde a grade está enterrando muito, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar a grade, tá, nos pneus. Isso é bom? Não. É preferível fechar um pouco os ângulos, tá, e trabalhar ela com os pneus livres aqui. Quinta regulagem de uma grade aradora é o posicionamento da grade em relação ao sulco anterior que foi feito. Bom, como que a gente regula isso? Nós podemos ver que esse trator é um trator com rodado duplo ou rodado filipado, como a gente fala aqui. Para que a grade entre no seu ponto de equilíbrio, nós soltamos a barra de tração, que é uma barra oscilante, soltamos o pino da chapa triângulo, nós vamos puxar esse trator bem devagar numa primeira marcha. Essa barra tracionada e a barra de tração, elas vão se alinhar. A grade ela vai se deslocar o quê? À esquerda do eixo do trator. Ele vai ficar uma ou dois discos fora do trator, fazendo com que o trator venha mais à direita e ele vai trabalhar o quê? Em terra mais firme e patinando menos, e dando um melhor acabamento à gradeação, com que essa gradeação não fique nem talões entre as passadas, nem sulcos entre as passadas. Então, depois disso, depois desse alinhamento, se trava a chapa triângulo e a barra de tração ela pode trabalhar oscilante, sem problema nenhum. Ou se você preferir, trava a barra de tração. Quando você for fazer a operação de transporte, você volta essa barra de tração para a posição
do meio, ou bem centrado em relação ao trator. Bom, gente, feitas essas 5 regulagens básicas, nós temos que iniciar o nosso trabalho. Lembrando que o meu chão gradeado sempre deve ficar à minha esquerda, porque senão eu vou deixar o quê? Sulcos no meio da terra que está sendo preparada. Aí, pessoal, o que a gente está vendo aqui é a operação de grade, tá? Que nós regulamos para esse trator, e vocês podem ver o seguinte, que o nivelamento da terra é diferenciado em relação ao outro nivelamento que estava fazendo. No final do risco, ele vai levantar um pouco a grade e vai fazer uma curva à esquerda. Olha lá, levantou a grade, vai entrar no risco novamente, tá? Fazendo a curva à esquerda. Ele está alinhando novamente, tá? Ele tem que sair um pouquinho daquela terra. Tá vendo? Ó, que ele trabalha com a roda da frente e a roda de trás fora do sulco, ou seja, ele vem num chão mais firme. Apesar de que aqui está uma área gradeada, ele vem trabalhando bem, tá? Aí é o processo da operação da grade aradora. Bom, gente, depois das 5 regulagens, de se saber como eu devo fazer a minha gradeação, eu tenho que saber alguns cuidados básicos que eu tenho que ter com essa grade. Primeira coisa, eu tenho que fazer um reaperto geral, principalmente das seções, a cada 24 horas. Porque senão eu vou quebrar eixo, vou quebrar mancal e vou quebrar discos da grade. Segundo, e bastante importante, é seguir o manual do fabricante da grade em relação ao quê? Aos pontos de lubrificação. Então, se é a cada 10 horas, 10 horas, se é a cada 50 horas, 50 horas, verificar o nível do óleo dos mancais. Esse mapa de lubrificação é muito importante para a longevidade do implemento. Outra coisa, e muito importante, é a velocidade de trabalho. Muitas pessoas falam assim, eu toco o que o trator puxa. E não pode ser assim. Para que tenhamos um máximo de rendimento, maior economia, eu tenho uma velocidade ideal de trabalho para essas grades aradoras. A velocidade de trabalho dessa grade é entre 5 e 7 km por hora. Por quê? Porque é entre 5 e 7 km por hora que ela vai cortar, recortar e bater o solo que a gente está trabalhando. Com estas dicas, você poderá fazer um preparo de solo mais assertivo para a sua cultura. Nos encontramos no próximo vídeo e qualquer dúvida estamos à disposição.